Olá, amigos de Ideal Espírita. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos pelo Espírito Meimei. Hoje, capítulo 49. Um só caminho. Caridade. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Jesus está em Mateus capítulo 25, versículo 35. No campo da caridade são plantadas as mais variadas sementes. Em cada uma delas evidencia-se o poder do amor trabalhando as profundezas do sentimento humano. Então ela fala aqui da caridade, né? Que ali a gente vai plantando sementinhas, vai brotar algo dali, né? Quando a gente pratica a caridade. Ela também fala do poder do amor, né? Que é trabalhando as profundezas do sentimento. Então, nós vamos lembrar que caridade é o amor em ação, é a prática do amor. Né? O amor como um grande sentimento, a caridade, ela também é imaterial, ela também é esse sentimento maior, que a gente vai chamar de caridade quando esse amor se concretiza, ele tem um exercício, ele tem uma prática, ele se concretiza na palavra, num gesto, na presença, num sorriso e até na doação de bens materiais. Tal como a seleção dos bons grãos para a garantia da germinação no solo, a caridade no homem apresenta-se embrionária, ela se apresenta ali, grãozinho, sementinha, aguardando a seleção dos caracteres para resplandecer. Então, nós vamos selecionar. É preciso ter um bom caráter para praticar a caridade. Alguns ensaios são feitos no terreno da beneficência e da fé, mas nem todos revelam os princípios da verdadeira caridade. O fato de você estar, praticando o bem, fazendo a beneficência, ajudando pessoas, ou que você está em círculos religiosos, círculos da fé, não quer dizer que você esteja praticando a verdadeira caridade. Jesus, ao exemplificar a mensagem de Deus, esforçou-se para colocar na simplicidade do seu recado o resumo dos 10 mandamentos. Então, Jesus, com toda a sua palavra simples e amorosa, ele sintetizou a ideia fundamental, né? Porque tudo que a gente fala por trás tem um ideal, tem uma vontade, né? O que você quer comunicar. E Jesus sintetizou esses 10 mandamentos na sua imensa sabedoria e transformou numa frase simples, mas de uma profundidade imensa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Sem necessidade de simbologia, o mestre alerta o homem sobre a libertação do egoísmo e da injustiça. Para a gente praticar a caridade, precisamos nos libertar do egoísmo e da injustiça, porque as pessoas estão nas situações em que estão por conta da injustiça e do egoísmo do homem. Para isso, traçou o roteiro de amor para a humanidade. Jesus veio para cá para traçar o roteiro de amor, dizer que Deus é Pai e que a lei e todos os profetas se resumem ali, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas amar a si mesmo tem sido muitas vezes interpretado, sendo mascarado pelo nosso egoísmo. Egoísmo não é amar a si mesmo não é egoísmo. Preciso ter essa clareza. Quando eu me amo, eu trabalho com a questão do respeito e vejo no outro um igual a mim,
que tem os mesmos direitos que eu, que também tem os mesmos desejos e todos nós, nas mesmas condições de evolução, que precisamos combater o egoísmo, ou seja, de pensar só em si, na concretização dos próprios desejos. Mas, quando eu me amo, eu amo o próximo e nós fazemos o bem para todos. Mas quantos descaminhos! Enquanto o avanço tecnológico explode no campo das grandes descobertas, a moralidade implode, destruindo valores reais, com os desculpismos da modernização de conceitos e liberação da censura. Então, o que ela quer dizer é que a tecnologia, ela cresceu tanto, né? A ciência tecnológica cresceu tanto, trouxe tantos benefícios, certamente, né? No campo da comunicação, da medicina, enfim, muito contribuiu para o avanço da humanidade. Mas, por outro lado, nós acabamos nos tornando ou intensificando o materialismo. Então, nós passamos a dar mais valor a essas tecnologias, a esses recursos, e os valores reais, aqueles que são do espírito, aqueles que dizem respeito ao amor, à prática do amor, à caridade, né, à generosidade, à fraternidade, à empatia, tem tantos valores, né? A gente acaba dando desculpas e tentando modificar os conceitos. Eu estou fazendo o estudo desta obra, né? A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. E ela fala que nós estamos transformando os conceitos para atender aos nossos desejos, os nossos egoísmos. É preciso rever esses conceitos, rever nossas atitudes. Então, aqui, Meimei também fala disso. Começamos a modernizar conceitos, então, querendo transformar para atender aos nossos interesses, né? Liberar, existe determinados limites, mas vamos liberar tudo para fazermos tudo o que quisermos. E a liberdade, que deve seguir com responsabilidade, acaba se tornando em libertinagem e transformando tudo em caos. Então, ela chama atenção para isso. E a seleção dos grãos da caridade aparece prejudicada. O egoísmo e o orgulho, eles são barreiras, porque fazem engraçar as injustiças, a libertinagem, o desrespeito. É o que eu acabei de falar. Faz aumentar. As pessoas que querem só atender os seus próprios desejos, elas cometem injustiças. Elas retiram do outro para terem para si. Então, ao invés de dividir, para multiplicar todos os bens, todos terem. Essa é uma frase muito legal de se dizer, né? Dividir para multiplicar, né? Porque a gente, é como Jesus pegou os pães, pegou os peixes, ele dividiu, ele repartiu, e com isso ele alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças. 5.000 homens, não são seres humanos, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, com pedacinhos de pães e peixes. Então, ele dividiu, repartiu, abençoando. Toda vez que ele fazia isso, ele multiplicava. Então, quando a gente aprender a multiplicar, né, a dividir todos os bens, para que todos tenham bens, não haverá mais injustiça. Quando a gente reconhecer que há limites, que eu não posso fazer tudo o que eu quero, tá? Não vai existir mais a libertinagem, o caos e o desrespeito aos outros meus irmãos humanos, né? E também da natureza, não é só irmãos humanos, não. O respeito tem que estar com toda a vida neste planeta.
todos defendem os seus direitos, mas deixam em segundo plano os seus deveres para com Deus e com o próximo. Ah, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. E Mário Sérgio Cortella, que é um educador, ele tem dito que nos seus estudos, né, adolescentes, então são crianças que foram educadas com a ideia de que elas têm direito a tudo. Ah, eu tenho direito a receber um celular, eu tenho direito a assistir programas, né, de televisão, qualquer que seja, eu tenho direito a comer a comida que eu gosto, eu tenho direito a dormir a hora que eu quero, a fazer tudo que eu quero. E os pais que não têm autoridade, não têm essa compreensão, têm deixado essas crianças ali soltas, sem esses limites que fazem a contenção para que haja o respeito ao próximo. Porque quando eu não tenho limite, eu passo por cima do outro. E o outro tem também os seus direitos e seus deveres que devem ser respeitados. Então, nessa relação, é preciso saber até onde ir, até o que eu posso ter, o que eu não posso ter. Devo me perguntar, né? Quero? Posso? Devo? São as perguntinhas da ética, de uma ação ética. Então, quando fala aqui, todos têm direitos, todos querem defender os seus direitos, mas é preciso lembrar que nós temos deveres para com todos. Os pouquíssimos grãos dispostos a fazer germinar a caridade apresentam deficiências tão grandes que somente permanecendo na estação experimental do sofrimento poderão eliminar essas mazelas. Então, esses grãozinhos vão precisar passar ali por um tratamento, vão sofrer, porque entenderam que a vida é um mundo de prazeres, de realizações, em que os discursos dos direitos, sem os seus deveres, né, acabam fazendo com que as pessoas não façam o que devem fazer, né, e exigem do mundo que atenda às suas vontades, às suas necessidades. É certo que todos temos direitos, direito à vida, direito à educação, direito à saúde, e que para isso outros tantos têm o dever de fazer com que todos tenham acesso à educação, à saúde, ao lazer, enfim. Então o sofrimento vem e é a forja no fogo da purificação. Esses grãos representam a humanidade terrena, sofrida e teimosa. O fogo da purificação revela-se nas provas dolorosas, assumidas em consequência do descaso e do distanciamento de Deus. Então, quando vem a dor, né, é preciso pensar no que nós fizemos, que em geral nos distanciou de Deus, porque se Deus, né, ele ali representando as leis divinas, de ordem, harmonia, a gente infringiu alguma lei. Quando nos distanciamos de Deus, nós infringimos as suas leis. Então é preciso reparar essas leis. Aceitando a possibilidade de ser ele co-criador aceitando a possibilidade de ser ele co-criador em plano menor, então o homem, ele, o ser humano, ele é um co-criador em plano menor. Deus é o criador. E deixando o orgulho e o egoísmo imperarem, né, o homem desvirtuou o amar a Deus e ao próximo. Então nós temos, né, essa possibilidade de ser co-criador num plano menor, mas que se a gente deixar o egoísmo e o orgulho imperar, então eu vou co-criar, então eu vou fazer tudo para mim. Eu acabo destruindo o amar a Deus e ao próximo. Não considero, eu me distancio de Deus, eu infrinjo as leis divinas e não considero o próximo, eu só considero a mim mesmo.
colocando o mandamento apenas como conceito elevado e refrão popular. Refrão, é tão bonito falar, né? Amar a Deus é o próximo como a ti mesmo. Mas você está praticando? A gente está considerando isso em nossas vidas? Mas a seleção das sementes já está iniciando. Ou se está. Tá? Feliz quem ainda em tempo desperta para merecer a terra. Isso que ela está falando diz respeito a esse momento de transição planetária, em que muitos vão ter que ser exilados do planeta Terra, porque ainda estão distantes do amar a Deus e ao próximo. Estão ainda deixando o orgulho e o egoísmo imperarem em seus corações. Então, o sofrimento vem, as situações que na nossa vida vêm, e veio uma pandemia, ou seja, veio algo global, envolvendo todos nós, porque é preciso lembrar que estamos todos conectados, estamos todos em rede. O que eu faço afeta muita gente. Então, nós somos como células vivas animando um organismo inteiro no universo. Então, tudo ali envolvendo energia, equilíbrio. Então, é preciso estabelecer o equilíbrio de todas essas coisas. E Deus está no comando disso tudo. E com isso operando, é preciso que a gente já desperte. O momento é agora. Existem aqueles que ainda estão se deixando levar pelo orgulho e o egoísmo. Eles estão tendo uma oportunidade. Se eles fracassarem nessa oportunidade, eles vão ser exilados. E aqueles que conseguirem, em tempo, despertar, para essa sementinha da caridade brotar, germinar no nosso coração, vamos merecer a terra. Um só caminho lhe é deixado, a prática da caridade. Então, veja bem, aqueles que praticam a caridade e aqueles que não praticam. Aqueles que não praticam, eles precisam urgentemente despertar as suas consciências para fazer germinar essa semente. Por vezes, vão despertar, como ela falou, pelo fogo da purificação, que são das provas dolorosas. Somente com ela, com a caridade, com a prática da caridade, poderemos trabalhar e nos tornar a semente selecionada, híbrida, capaz de germinar e produzir uns 100 e muito mais grãos. Então, fica aí a mensagem de Meimei para que a gente comece a despertar a nossa consciência, perceber nossas ações. Nós estamos de fato praticando a caridade, que é a caridade. Porque ela já começa o texto dizendo que fazer o bem não é ser caridoso, fazer o bem, né? Ela fala, eu ajudo, eu dou alimento, eu dou... Essas são práticas, né, da benemerência que ela fala, que pode não estar ali envolvido o coração. Então, a caridade, ela é imaterial, ela precisa ser sentimento exercitado, né? Amor em exercício, amor em ação. Então, é preciso fazer esse movimento de tirar do coração, colocar nas mãos e levar para a prática, fazer. Né? O simples fazer vazio de sentimento é importante a gente, sim. Também Teresa de Calcutá fala isso num dos capítulos. A gente não vai negar que ajuda material é importante, mas a gente precisa temperar com o nosso amor, para que isso se chame caridade, faça germinar e produza 100 ou mais grãos. Tenham todos um ótimo dia, muita paz, Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.